tarde a todos. Venho então apresentar-vos o tema da inteligência artificial. A inteligência artificial desempenha um papel importante na indústria farmacêutica e, nos próximos anos, parece não haver sinais de abrandamento da adoção desta tecnologia de ponta. Desde automatizar o processo de cuidados de saúde até ajudar na descoberta de medicamentos, a inteligência artificial com a aprendizagem de máquinas pode trazer uma revolução nesta indústria. Hoje em dia, as empresas nunca deixam de aproveitar uma oportunidade de mercado único para tornar os processos empresariais melhores, mais inteligentes e mais eficientes. A ciência dos dados atua como combustível por trás desta maré crescente. Graças à inteligência artificial e ao machine learning, as empresas podem agora tocar o pico de eficiência na análise de dados, que deixa um grande impacto em todo o seu negócio. Falando mais precisamente da aplicação da inteligência artificial na indústria farmacêutica, esta tem 7 principais aplicações: realização de tarefas repetitivas, gestão dos dados, análise dos sistemas de saúde, aproveitamento das vantagens do processamento em linguagem natural, tornar digital o processo de consulta médica, maximizar os benefícios das enfermeiras digitais, gestão de medicamentos. E vocês, o que é que acham deste tema? Bem, eu pessoalmente adoro a ideia. A inteligência artificial tem um impacto positivo e é essencial, inclusive então na indústria farmacêutica. Por exemplo, sem recorrer à inteligência artificial, uma indústria farmacêutica poderia ser afetada de várias formas, como por exemplo na recolha e no processamento de informação médica, poderia ser mais demorado, na disponibilidade de dados e registros médicos, no custo e no processo que seria mais demorado na descoberta de medicamentos e na investigação e desenvolvimento. Logo, a aplicação de machine learning e inteligência artificial é muito mais necessária para tornar todos os processos relacionados com os cuidados de saúde rentáveis, eficientes e sem complicações. Concordo plenamente com a Catarina. Ao aplicarmos esta aprendizagem mecânica na indústria farmacêutica, tanto a recolha como o processamento de informação médica pode ser acelerado. Os médicos podem aceder mais facilmente a enormes quantidades de dados dos pacientes e assim diagnosticar e tratar melhor. Os médicos utilizam os registros para compreender como estas características genéticas podem deixar um impacto na saúde de um paciente ou como um novo medicamento pode melhorar a saúde desse mesmo paciente. Podem também ter uma ideia clara das doenças e também sugerir o tratamento que for mais eficaz em cada caso. Ou, por exemplo, na descoberta de medicamentos, todos nós sabemos o tempo e o custo que está associado a este processo. Assim, o uso de machine learning visa então melhorar todas as fases do processamento de descoberta de medicamentos, tanto na fase inicial, quer se trate de uma despistagem preliminar de compostos medicinais, quer da previsão da taxa de sucesso com base num fator biológico. A aprendizagem de máquinas tem um enorme potencial para várias utilizações. Todos estes tipos de dados podem ser analisados utilizando então esta machine learning e posteriormente utilizados para criar soluções inovadoras para a descoberta de medicamentos. Bom, eu também acho que a inteligência artificial também apresenta muitas vantagens noutras situações, por exemplo, na investigação, nos ensaios clínicos, através do uso de novas tecnologias, acompanhar os dados dos doentes e monitorizá-los enquanto se tomam decisões em tempo real tornou-se muito mais fácil, como podem calcular, não é? Durante o procedimento é possível prever a rotatividade dos pacientes, as pessoas podem transmitir as informações necessárias através de smartphones e outros dispositivos que possam ser usados sem se esforçarem muito. E por isso, desta forma, a captura de informações pertinentes dos pacientes tornou-se bastante rápida e fácil, diria eu. Mesmo para os pacientes que partilham os seus dados para processos de ensaios clínicos, está agora apenas a um clique de distância. E além disso, os dados recolhidos são contextuais, isentos de erros e de excelente qualidade. Com estas novas tecnologias de machine learning, a gestão de enormes quantidades de dados e a descoberta de possíveis tratamentos para diferentes sintomas e patologias, então tornou-se mais fácil do que nunca. Como sabem, um dos campos particularmente propícios para a utilização de técnicas de inteligência artificial é o da medicina, devido, entre outras, à capacidade preditiva baseada em análise de grandes bases de dados. Por exemplo, uma das áreas mais estudadas de aplicação da inteligência artificial em medicina é o do reconhecimento de padrões, por exemplo, no diagnóstico da retinopatia, diabética, dermatologia, etc. Vou dar-vos um exemplo de uso destes programas, por exemplo, em imagiologia, onde parecem ter um comportamento excelente. Um recente estudo analisou a utilização de tomografia computurizada no traumatismo craniano entre janeiro de 2011 e junho de 2017, analisando 313 mil exames e respectivos relatórios radiológicos. Compararam-se os resultados de diagnósticos de hemorragias intracranianas, fraturas de crânio,
desvios de linha média e efeitos de massa entre o algoritmo de inteligência artificial e os radiologistas, através dos relatórios originais combinados com a análise de 3 radiologistas séniores. Sabiam que em cerca de 21.300 exames o software foi ligeiramente superior na sua taxa de diagnóstico correto, isto em todas as lesões cranianas estudadas? Uau, que incrível! Não sabia! Mas por acaso, a título de curiosidade, sabiam que o Instituto de Saúde das Faculdades de Medicina e Farmácia de Lisboa, juntamente com a International Business Machines Corporation e com a Mundipharma, desenvolveram um programa de inteligência artificial de apoio ao diagnóstico e ao tratamento da diabetes mellitus tipo 2 em ambulatório? Este é designado como World Artificial Intelligence for Diabetes. O programa pode ser questionado pelo médico sobre as melhores opções para o doente em causa, fornecendo respostas baseadas nas suas características clínicas, demográficas e prognósticas existentes no programa clínico eletrónico desse mesmo doente, e tudo isto combinado com a melhor evidência científica existente sobre todos os aspectos clínicos da diabetes, tanto ensaios clínicos como revisões sistemáticas de toda a literatura existente, normas de orientação clínica, entre outros. E, portanto, deste modo é possível uma medicina muito mais personalizada, já que leva em linha de conta todas as características específicas daquele doente individual, tendo também o benefício de uma maior eficácia e um menor risco das intervenções clínicas. Sim, e realmente em ambas as áreas, tanto na medicina como na área farmacêutica, é mesmo crucial o desenvolvimento destas novas tecnologias. Ainda, por exemplo, há uns dias li que a inteligência artificial também permitiu a uma equipa de investigadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, desenvolver um poderoso antibiótico que consegue eliminar bactérias resistentes a alguns dos medicamentos mais eficazes do mundo. Chama-se Salicine e os últimos testes nos mostram que esta nova fórmula antimicrobiana consegue combater 3 bactérias resistentes que a Organização Mundial de Saúde classifica como críticas. E o mais interessante ainda é que esta fórmula inovadora funciona de forma distinta daquelas que a ciência conheceu até aos dias de hoje, e é o primeiro antibiótico a ser desenvolvido com recurso à inteligência artificial a partir de um vasto campo de dados que inclui mais, sei lá, para aí uns 100 milhões de compostos farmacêuticos diferentes, e que esta nova tecnologia foi então efetivamente capaz de verificar em apenas alguns dias este número elevado de compostos. Portanto, como veem, com a aplicação destas novas tecnologias, um processo tão demorado que podia ser realizado em anos foi realizado em apenas alguns dias. É brilhante, incrível mesmo. Grandes volumes de dados, mas não se sentem confiantes nas ferramentas que estão disponíveis para os ajudar a analisá-las. Eu percebo que entre muito com a ética e com a questão filosófica, mas acredito que tem mais vantagens do que desvantagens. E neste caso demonstra ser positivo. Por exemplo, ainda falando do que eu estava a dizer das epidemias, de acordo com a investigação, o Malaria Outbreak Prediction Model Using Machine Learning funciona como um instrumento de alerta precoce para prever os possíveis surtos de malária e para sensibilizar as pessoas e incentivar os prestadores de cuidados de saúde a tomarem melhores decisões de forma mais rápida. Por exemplo, novas tecnologias implicam altos custos e tempo para construir, reconstruir e reparar. A reparação robótica pode ocorrer para reduzir o tempo e a necessidade de os humanos a repararem, mas isso custará imenso dinheiro e recursos. Também o armazenamento é expansivo, mas o acesso e recuperação podem não levar a conexões na memória tão bem quanto os humanos poderiam. Eles podem aprender e melhorar com tarefas se forem codificadas, mas é questionável se isto pode alguma vez tornar-se tão bom quanto os humanos o podem fazer. Olhem, mas acerca disso, sabem que num estudo recente foi analisada a capacidade diagnóstica de um programa de inteligência artificial em que usaram uma base de dados de fotografias de cerca de 130 mil fundos oculares, devidamente classificados por um grupo de oftalmologistas sénior. E sabiam que as taxas de classificação correta dos fundos oculares pelo software foram impressionantes, ultrapassando mesmo a de alguns oftalmologistas? Mesmo assim, existem mais desvantagens associadas. As máquinas automatizadas não podem trabalhar fora daquilo para que foram programados, tornando-se impeditivo se quisermos alargar o seu campo de ação. Nunca poderiam, ou pelo menos aparentemente nunca, com as nossas percepções tecnológicas, receber a criatividade que os humanos têm. Isso pode impedir a simpatia com as emoções pelo contacto humano, como por exemplo o facto de serem enfermeiros. Isto também pode reduzir a sabedoria e também a compreensão. Isso pode evitar que o senso comum ocorra, mesmo que codificado com senso comum e para aprender, parece difícil para eles ter tanto senso comum como os humanos poderiam ter. Novas tecnologias também podem agravar a taxa de desemprego. Sim, mas nesse caso a taxa de desemprego também não nos podemos esquecer que vai trazer outros postos de trabalho, empregos novos, e também neste caso da investigação. Podemos ter em conta que o investigador
teria mais tempo para se dedicar a coisas que até agora não tinha, uma vez que a inteligência artificial vai fazer por ele os trabalhos mais repetitivos e que se calhar não necessitam tanto da sua atenção. Como já se viu parcialmente com os smartphones e outras tecnologias, os humanos podem tornar-se demasiado dependentes destas tecnologias e perder progressivamente as suas capacidades mentais. Claro que todos estes desenvolvimentos têm inúmeras vantagens, mas não nos podemos esquecer que não estamos a lidar com humanos, mas sim com máquinas. Sendo assim, isto traz uma série de questões relacionadas com a ética. Vocês sabiam que há menos de um mês houve um acidente mortal no estado norte-americano do Arizona, provocado por um carro autónomo da Uber? Um carro da empresa não conseguiu impedir a colisão contra uma mulher que atravessava uma zona da estrada pouco iluminada e fora da passadeira, e a mulher acabou por morrer. A questão que colocamos então é: de quem é a responsabilidade? É nossa ou das máquinas? Esta questão, como outras, continuam em aberto e em termos éticos existem bastantes fatores negativos associados a este novo desenvolvimento de inteligência artificial. Bom, sendo assim, para concluir, eu acho que a inteligência artificial ainda é um tema a ser explorado, obrigada, e é importante focarmos nas vantagens, como todos disseram, sem nunca esquecer as suas desvantagens, porque também é importante, e obrigada, Mariana. Isto é, portanto, temos de contrabalançar os dois extremos do espectro. Muito obrigada pela vossa participação. Obrigado. Obrigada. Obrigada! Obrigada!